Prefácio à segunda edição. Meu falecido amigo Richard Wilhelm, coautor deste livro, enviou-me o texto do Segredo da Flor de Ouro num momento problemático para meu próprio trabalho. Foi no ano de 1928. Desde 1913 eu me ocupava com os problemas do inconsciente coletivo, e chegara a resultados que me pareciam questionáveis sob vários aspectos. Tais resultados não só exorbitavam tudo o que era conhecido no campo da psicologia acadêmica, como também ultrapassavam os limites da psicologia médica personalista. Tratava-se de uma vasta fenomenologia, a qual não se podia aplicar às categorias e métodos até então conhecidos. Os resultados a que chegara, baseados em 15 anos de esforços, pareciam flutuar, sem qualquer possibilidade de confronto. Nenhum campo da experiência humana poderia proporcionar algum apoio ou segurança aos resultados obtidos. As únicas analogias, muito remotas, que pude estabelecer, encontrei-as dispersas nos relatos dos heresiólogos. Essa relação não facilitou de forma alguma a minha tarefa, pelo contrário, dificultou-a, pois os sistemas gnósticos tratam das experiências imediatas da alma de um modo muito restrito, sendo em sua maior parte elaborações especulativas de cunho sistemático. Como possuímos pouquíssimos textos detalhados, a maioria dos quais deriva das exposições feitas por adversários cristãos, o conhecimento de que dispomos é insuficiente, tanto no que se refere à história como ao conteúdo dessa literatura estranha e confusa, difícil de ser abarcada. Parecia-me arriscado buscar apoio nesse domínio, principalmente porque cerca de 1700 ou 1800 anos nos separam dessa época. Além disso, as relações que eu encontrara eram, em parte de caráter secundário, deixando lacunas no tocante aos pontos principais, e assim achei impossível utilizar o material gnóstico. O texto enviado por Wilhelm ajudou-me a sair dessa dificuldade, pois continha justamente os aspectos que eu buscara em vão nos gnóstico. Desse modo, proporcionou-me a oportunidade feliz de poder publicar, ainda que de forma provisória, alguns dos resultados essenciais de minhas pesquisas. No primeiro momento não dei importância ao fato de O Segredo da Flor de Ouro constituir um tratado alquímico, além de ser um texto taoísta da yoga chinesa. Estudo posterior e aprofundado dos tratados latinos me esclareceu e demonstrou que o caráter alquímico do texto tinha um significado essencial. Não é este, porém, o lugar adequado para estender-me acerca de tal ponto. Quero apenas sublinhar o fato de ter sido o texto da Flor de Ouro que me ajudou a encontrar a via correta. A alquimia medieval representa o traço de união entre a gnose e os processos do inconsciente coletivo que podem ser observados no homem de hoje. Não posso deixar de mencionar de passagem certos mal-entendidos, até mesmo por parte de alguns leitores cultos deste livro. Afirmou-se várias vezes que a meta desta publicação era pôr nas mãos do público um método de alcançar a bem-aventurança. Numa total incompreensão do que digo em meu comentário, tais leitores tentaram imitar o método descrito no texto chinês.
Esperemos que não sejam muitos os representantes deste baixo nível espiritual. Outro mal-entendido deu origem à opinião de que o comentário descrevia de certo modo o meu próprio método terapêutico, visando insuflar concepções orientais em meus pacientes, no intuito de curá-los. Não creio que haja em meu comentário algo que possa motivar tal suposição. Seja como for, essa opinião é errônea e se baseia na ideia amplamente difundida de que a psicologia foi inventada para um certo fim, não constituindo uma ciência empírica. Pertence a esta categoria a opinião superficial e pouco lúcida de que o inconsciente coletivo é uma ideia metafísica. Trata-se, isto sim, de um conceito empírico que deve ser equiparado ao conceito de instinto, o que se tornará claro para todo leitor atento. Na segunda edição acrescentei o discurso sobre Richard Wilhelm, pronunciado na comemoração realizada em Munique, no dia 10 de maio de 1930. Ele fora publicado anteriormente na primeira edição inglesa de 1931.2. Underscore 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 C.G. Jung. Em memória de Richard Wilhelm um asterisco. Meus senhores e minhas senhoras. Não é tarefa simples falar sobre Richard Wilhelm e sua obra, pois nossas trajetórias, partindo de pontos distantes, se entrecruzaram a modo de cometas. É provável que os senhores o tenham conhecido antes do que eu. Sua obra possui tal dimensão que ainda não consegui abrangê-la por completo. Nunca vi a China, que formou e enriqueceu seu pensamento, nem me é familiar sua língua, expressão viva do espírito chinês. Sinto-me como um estranho, exilado no imenso campo de saber e de experiência dentro do qual Wilhelm atuava como um mestre em seu domínio. Ele, sinólogo, e eu, médico, nunca teríamos nos encontrado se tivéssemos permanecido fechados em nossa especialidade. Encontramo-nos, porém, na esfera humana que se inicia além das fronteiras acadêmicas. Foi aí que se deu nosso ponto de contacto e daí saltou a faísca que viria a ser um dos principais acontecimentos de minha vida. Por este motivo posso falar sobre Wilhelm e sua obra, lembrando com profundo respeito esse espírito que lançou uma ponte entre Oriente e Ocidente, legando-nos a valiosa herança de uma cultura milenar, talvez destinada à destruição. Wilhelm possuía a amplitude de conhecimento que só é alcançada por aqueles que ultrapassam a sua especialidade. Sua ciência tornou-se, ou melhor, foi, desde o início, algo que se aplica a toda a humanidade. O que mais poderia tê-lo afastado do estreito horizonte europeu e do espírito missionário, mal conhecendo ainda o segredo da alma chinesa, senão o pressentimento da existência de tesouros ali escondidos, aos quais sacrificou seu preconceito europeu, devido a essa pérola preciosa.
Underscore 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 underscore. Só um sentimento de profunda humanidade e a grandeza de um coração que intui a plenitude poderiam levá-lo a devotar-se incondicionalmente a um espírito estranho ao seu e a conceder seus múltiplos danos e capacidades a essa influência. A compreensão com a qual se dedicou a essa tarefa, sem nenhum traço de ressentimento cristão ou arrogância europeia, constitui um testemunho de sua grandeza, pois os espíritos medíocres, em contato com uma cultura estranha, perdem-se numa cega autodestruição, ou numa atitude crítica tão incompreensível, quanto presunçosa. Como apenas tateiam a superfície externa, nunca bebendo o vinho ou comendo o pão da cultura estrangeira, jamais permitem que ocorra communio spiritus, comunhão espiritual, aquela transfusão e penetração mais íntima que prepara e gera um novo nascimento. O especialista, via de regra, representa o espírito masculino. Zero intelecto, para o qual a fecundação é um processo estranho e contrário à natureza, sendo, desta forma, um instrumento inadequado para promover o renascimento de uma cultura desconhecida. Um espírito superior, no entanto, carrega em si as características do feminino. A ele foi dado o colo receptivo e gerador, que lhe permitiu recriar o desconhecido numa forma conhecida. Wilhelm possuía o carisma de uma natureza maternal, a qual se deve sua capacidade intuitiva em relação ao pensamento chinês, permitindo-lhe criar traduções incomparáveis. Em minha opinião, a tradução e os comentários sobre o ID 2 constituem sua maior obra. Antes de conhecê-la, servi-me durante anos da tradução deficiente de Legge 13 e pude perceber a extraordinária diferença entre elas. Wilhelm recriou e concebeu sob uma nova forma essa antiga obra, na qual não só muitos sinólogos, como também os chineses modernos, nada mais vendo que uma coletânea de absurdas fórmulas mágicas. Esta obra, como talvez nenhuma outra, representa o espírito da cultura chinesa, pois nela trabalharam durante milênios os maiores sábios da China. Apesar de sua espantosa idade, nunca envelheceu, permanece atuante, pelo menos para aqueles que compreendem seu sentido. Underscore 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 underscore. Devemos agradecer a capacidade criativa de Wilhelm por pertencermos também a estes privilegiados. Ele colocou esta obra ao nosso alcance, não apenas através de um cuidadoso trabalho de tradução, como também pela sua experiência pessoal, de um lado como discípulo de um mestre chinês da velha escola, e de outro como iniciado na psicologia da yoga chinesa, para o qual a aplicação prática do ID sempre representa uma experiência renovada. No entanto, juntamente com essas dádivas, Wilhelm também nos incumbiu de uma tarefa,
cuja dimensão podemos apenas imaginar, e dificilmente abranger. Quem teve a felicidade, como eu, de experimentar com Wilhelm o poder divinatório do I. Jin não deve ignorar o fato de que tocamos num ponto arquimediano, que poderia desencadear uma profunda mudança em nosso espírito ocidental. Wilhelm legou-nos um quadro compreensível e colorido de uma cultura estrangeira. Mais importante, no entanto, é o fato de nos haver inoculado o germe vivo do espírito chinês, capaz de modificar essencialmente nossa visão do mundo. Não permanecemos apenas como espectadores, admirados ou críticos, mas tornamo-nos participantes do espírito oriental. Na medida em que tivermos experimentado a eficácia viva do ID, o princípio no qual se baseia o ID, se é que posso me expressar dessa forma, encontrar-se aparentemente em profunda contradição com a concepção do mundo ocidental, científica e teleológica. Em outras palavras, ele é extremamente anticientífico e, arriscaria até dizer, proibido, uma vez que é incompreensível e foge ao nosso juízo científico. Há alguns anos atrás, o presidente da British Anthropological Society perguntou-me como eu explicaria o fato de um povo intelectualmente tão evoluído como o chinês nunca ter produzido uma ciência. Respondi que devia ser um engano, pois os chineses possuíam uma ciência, cuja obra máxima era justamente o ID. Mas que o princípio desta ciência, como muitas outras coisas na China, era frontalmente diverso do nosso modelo científico. A ciência do ID não se baseia no princípio da causalidade, mas em outro princípio, até o momento sem nome, por não existir entre nós, ao qual chamei experimentalmente de princípio da sincronicidade. Minhas pesquisas no campo da psicologia dos processos inconscientes levaram-me a procurar outras explicações para o esclarecimento de certos fenômenos da psicologia profunda, uma vez que o princípio da causalidade me parecia insuficiente. Descobri, inicialmente, que existem manifestações psicológicas paralelas que não se relacionam absolutamente de modo causal, mas apresentam uma forma de correlação totalmente diferente. Tal conexão parecia basear-se essencialmente na relativa simultaneidade dos eventos, daí o termo sincronicidade. Longe de ser uma abstração, o tempo se apresenta como continuidade concreta, contendo qualidades e condições básicas que podem se manifestar em locais diferentes. Com relativa simultaneidade, num paralelismo que não se explica de forma causal, por exemplo, na ocorrência simultânea de pensamentos, símbolos ou estados psíquicos similares. Um outro exemplo apontado por Wilhelm refere-se à simultaneidade dos períodos de estilos chineses e europeus, cuja coincidência não pode ser explicada sob o ponto de vista da causalidade. A astrologia seria considerada como um exemplo mais abrangente de sincronicidade, se ela apresentasse resultados universalmente seguros. Existem, entretanto, alguns fatos comprovados por ampla estatística, que tornam a astrologia digna de questionamento filosófico. Sem dúvida, seu valor psicológico é inexorável, pois representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade.
A possibilidade de se reconstruir o caráter de uma pessoa, a partir do mapa astral. Na hora do seu nascimento, comprova a relativa validade da astrologia. Lembremos-nos, entretanto, de que o mapa astral não depende absolutamente da constelação astronômica real, mas é baseado num sistema de tempo arbitrário, puramente conceitual. Em decorrência da precessão dos equinócios, o ponto da primavera há muito se deslocou astronomicamente de 0 graus de Áries, de forma que o zodíaco astrológico, a partir do qual são calculados os horóscopos, não corresponde de maneira alguma ao zodíaco celeste. Se considerarmos a existência de diagnósticos astrológicos corretos, estes sem dúvida não se baseiam nas influências dos astros, mas em nossas hipotéticas qualidades do tempo. Em outras palavras, o que nasce ou é criado num dado momento adquire as qualidades deste momento. Esta é a fórmula básica para a prática do ID. Sabe-se que o conhecimento do hexagrama que reproduz o momento é obtido através da manipulação puramente causal das varetas ou moedas. As varetas caem conforme se apresenta o momento. A questão é, conseguiram o velho rei Wen e o duque de Zhou, por volta do ano 1000 antes de Cristo, interpretar corretamente o desenho dessas varetas caídas ao acaso. 4. Somente a experiência pode demonstrar 4 maiores esclarecimentos sobre o método e a história, v. id. P11 SGS. Düsseldorf, 1960. Em sua primeira conferência no Clube de Psicologia de Zurique, Wilhelm realizou, a meu pedido, uma apresentação prática do ID, fazendo, ao mesmo tempo, uma previsão que se concretizaria integralmente e com toda clareza em menos de 2 anos. Tal fato poderia ser comprovado através de várias experiências paralelas. Não é minha intenção, no entanto, verificar objetivamente a validade das expressões do ID. Tomo-as como premissas, de acordo com meu falecido amigo, ocupando-me apenas com o fato assombroso de que a qualidade oculta, do momento, expressa através do hexagrama, tornou-se legível. Trata-se de uma correlação de acontecimentos não só análoga à da astrologia, como também da natureza similar. O nascimento corresponde às varetas caídas, à constelação do nascimento, ao hexagrama. E a interpretação astrológica refere-se ao texto indicado pelo hexagrama. Esse tipo de pensamento, baseado no princípio da sincronicidade, atinge seu ponto máximo no ID e constitui a mais pura expressão do espírito chinês. No Ocidente, esta forma de pensamento esteve ausente da filosofia desde a época de Heraclito, reaparecendo somente como eco distante em Leibniz. Isso não significa, entretanto, que durante todo esse tempo tenha sido extinta, mas subsistiu na penumbra da especulação astrológica, permanecendo neste estágio até hoje. E aqui que o ID desperta em nós uma necessidade de desenvolvimento. O ocultismo experimenta atualmente um renascimento sem precedentes, quase obscurecendo a luz do espírito ocidental. Não penso em nossas academias e seus representantes. Sou médico e lido com pessoas simples. Sei, por isso,
que as universidades não são mais fonte de conhecimentos. As pessoas estão cansadas da especialização científica e do intelectualismo racional. Elas querem ouvir a verdade que não limite, mas amplie, que não obscureça, mas ilumine, que não escorra como água, mas que penetre até os ossos. Essa busca ameaça atingir erroneamente um público anônimo, porém extenso. Quando penso na obra e no significado de Wilhelm, lembro-me de Anquetil du Perron, um francês que trouxe para a Europa a primeira tradução dos Upanishads, justamente na época em que acontecia um fato inacreditável. Depois de quase 18 séculos, a deusa Razão destronou Cristo Deus em plena Notre Dame. Hoje, quando na Rússia acontecem fatos muito mais incríveis do que em Paris naquela época, é Wilhelm quem nos traz uma nova luz do Oriente, num momento em que na própria Europa o símbolo cristão atravessa um tal estado de enfraquecimento, a ponto dos budistas acreditarem ser o momento para novas missões. Esta foi a tarefa que Wilhelm pressentiu, reconhecendo quanto o Oriente poderia nos oferecer no sentido de suprir nossas necessidades espirituais. Dando uma esmola a um pobre, certamente não o estaremos ajudando, mesmo se for isso o que ele realmente deseja. No entanto, o ajudaríamos muito mais, se lhe indicássemos o caminho de um trabalho, através do qual ele se libertasse de sua miséria. Infelizmente, os mendigos espirituais de nossos tempos estão por demais inclinados a aceitar as esmolas do Oriente e a imitar irrefletidamente seus costumes. Devemos estar prevenidos contra esse perigo. Wilhelm também percebeu isso. O espírito da Europa não pode ser salvo apenas através de sensações ou estímulos novos. Se quisermos possuir a sabedoria, precisamos aprender a obtê-la. O que o Oriente tem a nos oferecer é simplesmente uma ajuda numa tarefa que devemos realizar. De que nos servem a sabedoria dos Upanishads e o conhecimento da yoga chinesa, se abandonamos nossos próprios fundamentos como se fossem erros ultrapassados, para nos lançarmos em terras estranhas como piratas sem pátria? Os conhecimentos do Oriente, sobretudo a sabedoria do Id, não terão nenhum sentido, se nos fecharmos para nossa própria problemática, estruturando nossas vidas a partir de preconceitos tradicionais, escondendo de nós mesmos nossa real natureza humana com suas trevas e subterrâneos. A luz desta sabedoria só brilha na escuridão e não sob os refletores da consciência e da vontade artificial dos europeus. Tal sabedoria surgiu dentro de um contexto, cujos horrores podemos imaginar, quando lemos sobre os massacres chineses ou sobre o obscuro poder das sociedades secretas da China, a infinita miséria e os vícios do povo chinês. Precisamos de uma vida tridimensional, se quisermos vivenciar a sabedoria chinesa. Para tanto precisaríamos, em primeiro lugar, da sabedoria europeia sobre nós mesmos. Nosso caminho começa em nossa realidade e não nos exercícios de yoga, que nos desviam dela. Se quisermos ser discípulos dignos do Mestre, precisamos continuar o trabalho de Wilhelm, em seu sentido mais amplo. Assim como ele traduziu os
tesouros espirituais do Oriente para uma visão ocidental, devemos transpor este sentido para a vida. Como sabemos, Wilhelm traduziu o termo tal por sentido. Transpor para a vida este sentido, ou seja, realizar o tal, constitui a tarefa dos discípulos. Entretanto, o tal não se realiza por palavras ou bons ensinamentos. Saberemos com certeza como ele surge entre nós ou ao nosso redor. Seria por imitação? Ou seria pela razão? Ou ainda por acrobacia da vontade? Observamos um destino implacável realizar-se no Oriente. Os canhões europeus explodiram os portões da Ásia. A ciência e a técnica, o materialismo e a avidez ocidentais invadiram a China. Dominamos politicamente o Oriente. Os senhores imaginam o que aconteceu quando Roma subjugou o Oriente Médio. O espírito oriental avançou sobre Roma. Mitra tornou-se o deus militar romano, e no mais ínfimo lugarejo da Ásia Menor surgiu uma nova Roma espiritual. Não seria possível acontecer algo semelhante nos dias de hoje, e sermos tão cegos como os romanos, que tanto se impressionavam com as superstições dos cristãos. Devemos notar que Inglaterra e Holanda, as mais antigas potências colonizadoras do Oriente, são justamente as mais infectadas pela teosofia indiana. Sei que nosso continente está impregnado de símbolos orientais. O espírito do Oriente está realmente anteportas, à nossa porta. Parece-me, portanto, que a realização do sentido, a busca do tal, já se tornou uma manifestação do coletivo muito mais forte do que imaginamos. O fato, por exemplo, de que Wilhelm e o indólogo Hauer V tenham sido convidados para realizar uma apresentação sobre a yoga no Congresso Alemão de Psicoterapia deste ano. É, em minha opinião, um extraordinário sinal dos tempos. Imaginem o que representa um médico clínico, que se ocupa diretamente com o ser humano enfermo, entrar em contato com sistemas terapêuticos orientais. O Oriente penetra implacavelmente por todos os poros, atingindo a Europa em seu ponto mais vulnerável. Poderia ser uma perigosa infecção, mas talvez seja um remédio. O emaranhado babilônico do espírito ocidental produziu tal desorientação, que todos anseiam por verdades mais simples ou, pelo menos, por ideias que falem não somente ao intelecto, como também ao coração, trazendo clareza ao espírito observador e paz ao incessante turbilhão de sentimentos. Assim como na antiga Roma, importamos também toda sorte de superstições exóticas, na esperança de encontrarmos o remédio adequado à nossa enfermidade. O homem instintivamente reconhece que toda grande verdade é simples. Aquele cujo instinto está atrofiado, imagina, por isso, que ela se encontre em simplificações baratas e trivialidades, ou, por outro lado, em razão de seu desapontamento, incorre no erro oposto de imaginar a verdade como algo infinitamente complicado e obscuro. Observamos em nossas massas anônimas o aparecimento de um movimento gnóstico, que corresponde psicologicamente àquele de 1900 anos atrás. Tal como, hoje, antigos andarilhos solitários, entre os quais o grande Apolônio,
teciam fios espirituais, envolvendo Europa, Ásia e talvez até a longínqua Índia. A partir deste distanciamento histórico, reconheço em Wilhelm um representante gnóstico que pôs a cultura da Ásia Menor em contato com o espírito helênico, fazendo brotar um mundo novo a partir das ruínas do Império Romano. Como em nossos dias, lá prevaleciam a confusão, a trivialidade, a extravagância, o mau gosto e a inquietação interior. O continente espiritual europeu estava submerso, e só se percebiam na flutuação vaga e indefinida a existência de alguns campos e ilhas. Toda forma de desvio espiritual se manifestava, e prosperavam falsos profetas. Em meio à ruidosa desarmonia da opinião europeia, é um alívio ouvir a linguagem simples de Wilhelm, o mensageiro. 5 Jacob W. Hauer, nasce 1881, missionário e mais tarde professor de sânscrito na Universidade de Tübingen. 18. Da China. Ela é formada na ingenuidade quase vegetal do espírito chinês e exprime o profundo de modo espontâneo e despretensioso. Deixa escapar algo da simplicidade da grande verdade, trazendo até nós o perfume sensível da flor de ouro. Penetrando com suavidade, semeou no solo europeu uma delicada semente, uma nova intuição acerca da vida, depois de tanta convulsão, arbitrariedade e arrogância. Wilhelm, ao contrário de muitos europeus, assumiu uma atitude de profunda humildade em relação à cultura oriental. A ela nada opôs, nem preconceito, nem a presunção de um grande conhecedor. Abriu seu coração e sentidos, deixando-se arrebatar de tal maneira, que quando voltou à Europa trouxe a imagem fiel do Oriente. Não apenas em seu espírito, como também em sua essência. Uma transformação assim profunda só foi possível através de grande despojamento, principalmente porque nossos pressupostos históricos são totalmente diferentes dos orientais. O poder da consciência ocidental e sua aguda problemática cederam à natureza serena e universal do Oriente, e o racionalismo europeu e sua diferenciação unilateral, a simplicidade e amplitude da China. Tal metamorfose significou para Wilhelm não somente mudança em sua orientação intelectual, como também reestruturação dos componentes de sua personalidade. Não lhe teria sido possível oferecer uma imagem do Oriente tão nítida e livre de intencionalidade, sem que nele, o homem europeu passasse para um segundo plano. Também não poderia ter cumprido sua missão, se houvesse permitido que o Oriente e o Ocidente se chocassem frontalmente. O sacrifício do homem europeu foi inevitável e indispensável para a execução da tarefa que o destino lhe reservou. A missão de Wilhelm foi realizada em seu mais amplo sentido. Não só nos tornou acessíveis os tesouros da cultura oriental, como plantou em solo europeu as raízes do espírito chinês, que permaneceram vivas durante milênios. Com o término de sua tarefa, sua missão atingiu o apogeu e, infelizmente, também o seu fim. Segundo a lei da enantiodromia, dos fluxos contrários, tão bem interpretada pelos chineses, com o final de um ciclo dá-se o início de seu oposto. Assim,
yang em seu limite transformasse em yin, e o positivo, em negativo. Relacionei-me com Wilhelm somente nos anos de sua vida, mas pude observar que, com a conclusão última sua obra, o Ocidente passou a solicitá-lo cada vez mais, chegando mesmo a importuná-lo. Por este motivo, sentia a sensação crescente de estar próximo de uma grande transformação, uma verdadeira convulsão, cuja natureza não conseguia compreender claramente. Tinha apenas a certeza de estar frente a uma crise decisiva. Paralelamente ao desenvolvimento espiritual, progredia sua doença física. Seus sonhos, impregnados de lembranças da China, e as imagens invariavelmente sombrias e tristes demonstravam o quanto o conteúdo oriental havia se tornado negativo. Quando um grande sacrifício é feito, o sacrificado necessita, em seu retorno, de um corpo saudável e resistente, que possa suportar o abalo de uma grande metamorfose. Por isso, uma crise espiritual de tal intensidade frequentemente significa a morte. Quando se defronta com um corpo debilitado pela doença, a faca do sacrifício encontra-se nesse momento nas mãos do sacrificado, e do sacrificador será exigida a morte. Como os senhores veem, não contive minhas interpretações, pois como poderia falar de Wilhelm sem dizer como eu o vivenciei? Na minha opinião, sua obra possui um inestimável valor, ela me esclareceu muito, comprovando aquilo que eu havia experimentado, desejado, pensado e feito no sentido de aliviar o sofrimento psíquico dos europeus. Para mim, foi uma experiência muito intensa ouvir através de suas palavras, numa linguagem lúcida e clara, o que eu obscuramente vislumbrara acerca do turbilhão do inconsciente europeu. Sinto-me, na verdade, tão enriquecido, que tenho a impressão de ter recebido dele mais do que qualquer outra pessoa. É por este motivo que não vejo como presunção de minha parte o fato de ser eu quem deposite, neste momento, a gratidão e o respeito de todos nós no altar de sua memória. 20. Comentário europeu de C. G. Jung.